Bom dia, turma! Hoje nós vamos aprender sobre raiz quadrada e o Teorema de Pitágoras. Vocês se lembram o que é uma raiz quadrada? Determinar a raiz quadrada consiste em calcular o número que, elevado ao quadrado, gera o valor desejado. A raiz quadrada do número 25, por exemplo, corresponde ao número 5. Por quê? Pois se o número 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, para você encontrar a raiz quadrada de um número, você procura qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar aquela raiz quadrada, aquele resultado que está ali dentro da raiz. Então, esse número que você elevou ao quadrado é o resultado da raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 elevado ao quadrado dá 25. Olha o sentido das setinhas. O 5 elevado ao quadrado vai dar o número 25, que é o número que está dentro da raiz. Pois 5 ao quadrado é igual a 25. Relembrando, temos aqui algumas raízes quadradas para a gente relembrar, seguindo esse raciocínio. Então, qual é a raiz quadrada de 16? Então, eu quero um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 16. Que número é esse? 4. Porque, vamos olhar o sentido das setinhas. 4 elevado ao quadrado dá 16. Isso mesmo. E 81? 9. Por quê? 9 elevado ao quadrado dá 81. E de 49 é 7, por quê? 7 elevado ao quadrado é igual a 49, ou seja, 7 vezes ele mesmo, ou seja, 7 vezes 7 dá 49. Portanto, a raiz de 49 é o número 7. Pois 7 ao quadrado é igual a 49. Então, é esse o pensamento que a gente tem quando queremos encontrar uma raiz quadrada. Raiz quadrada, quadrado perfeito. Você se lembra o que é um número quadrado perfeito? Dizemos que um número é um quadrado perfeito quando ele é resultado da multiplicação de dois fatores iguais. Portanto, a raiz quadrada de um quadrado perfeito é uma raiz exata, ou seja, quem é um quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata. Por exemplo, a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2. Então, todas essas raízes que estão aqui na tela têm um resultado exato, tem um número exato, ou seja, o resultado é um número multiplicado por ele mesmo, que dá aquela raiz. Então, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 são exemplos de quadrados perfeitos, porque todos esses números têm uma raiz quadrada exata. Bom, raiz quadrada no cálculo de áreas. A raiz quadrada é muito importante no cálculo de áreas. Vamos ver. Uma sala quadrada tem área 16 metros quadrados. É essa da figura. Precisamos saber quanto medem seus lados. Vamos chamar de x a medida do lado desse quadrado. Então, observe a figura. Como eu não sei a medida dos lados, eu tenho apenas a informação da área. Então, eu preciso encontrar a medida do lado dessa sala quadrada. Por isso, utilizamos a letra x, porque não sabemos ainda o valor dele. Então, nós temos cada lado mede x, já que é um quadrado, né? Todos os lados são iguais. Por isso, nós temos x e x. Então, vamos escrever a fórmula da área. X vezes x é igual a 16. Por quê? A área de um quadrado é multiplicar seus dois lados, não é isso? X vezes x. A questão já diz que essa área é igual a 16, ok. Então, escrevemos a expressão da área. X vezes x é igual a 16. Pronto. X vezes x a gente pode abreviar usando o x ao quadrado, não é isso? X vezes x é a mesma coisa que escrever x elevado ao quadrado, igual a 16. Pronto. Como é que eu vou encontrar o valor de x agora? Eu tenho que x ao quadrado é igual a 16, ou seja, queremos encontrar o valor de x. Queremos encontrar um número que elevado ao quadrado dá 16. Leia novamente aí. X ao quadrado é igual a 16. É a nossa equação. O que significa isso? Que o número x, quando ele é elevado ao quadrado, o resultado é 16. Então, eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dá 16. Ou seja, vamos tirar a raiz quadrada de 16. Significa isso, entendeu?
você encontrar um número que é elevado ao quadrado dá 16, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16. Então, sempre que você chegou na questão nesse ponto, x ao quadrado igual a 16, você tira a raiz de 16. Então, qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Por quê? 4 elevado ao quadrado dá 16. Logo, o nosso x é igual a 4. Por quê? 4 ao quadrado é igual a 16. Então, nesse momento, nós usamos a raiz quadrada para o cálculo de área, para o cálculo de medidas de uma figura. Então, isso é muito importante. Então, o nosso x é igual a 4 metros. Cada lado da sala quadrada mede 4 metros. Há casos em que não podemos encontrar a raiz exata de um número. Ele será um valor aproximado. Nesse caso, essas raízes são raízes que não são quadrados perfeitos, quando a gente não encontra uma raiz exata. Por exemplo, a raiz quadrada de 10 não é um valor exato. A gente usa a calculadora para fazer esses cálculos, tá? De raízes que não são exatas. Então, se você colocar na sua calculadora raiz quadrada de 10, você vai encontrar aproximadamente 3,162. Significa que esse número elevado ao quadrado vai dar aproximadamente 10. Temos raiz de 11, raiz de 12 e muitos outros números que não possuem uma raiz exata, que não são quadrados perfeitos. Então, esse cálculo nós fazemos de raízes inexatas usando a calculadora, certo? Aí você vai encontrar um número decimal que se aproxima dessa raiz aproximada. Raiz quadrada em triângulos retângulos. Aqui está o ponto, o objetivo de estudar a raiz quadrada neste momento. Nós vamos ver a importância da raiz quadrada em triângulos retângulos. Então, a raiz quadrada é útil na solução de problemas com medidas em triângulos retângulos. Para entender como isso ocorre, começamos identificando os lados de um triângulo retângulo. Nós já estudamos isso neste ano. Nós sabemos que um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui uma medida de ângulo 90 graus. É esse ângulo quadradinho que está ali dentro. Ele mede 90 graus. As medidas dos lados deste triângulo são chamadas de hipotenusa, que é o lado maior, que fica em frente ao ângulo de 90 graus. E as outras medidas são chamadas de cateto. Nada especial, né? São 2 catetos. E a maior medida é a hipotenusa. Essas são as medidas do triângulo retângulo. O grego Pitágoras provou a seguinte relação entre as medidas de qualquer triângulo retângulo. Então, estudando, ele conseguiu observar o seguinte. Ele abreviou as medidas usando letras A, B e C. Estão vendo? A e B são os catetos e a medida C é a hipotenusa. A gente só abreviou aqui. Então, nos seus estudos, ele descobriu a seguinte relação. C elevado ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O que isso significa? Esse é o teorema de Pitágoras, tão famoso. E ele diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o C ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. C ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. Isso é igual aqui, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o cateto A elevado ao quadrado mais o cateto B elevado ao quadrado. Essa relação ele descobriu que é válida para qualquer triângulo retângulo. E ela é muito útil quando queremos encontrar uma das medidas de um triângulo. Então, observe aí essa relação. Temos C, A e B. Então, se uma dessas medidas eu não tenho, usando essa formulazinha do Teorema de Pitágoras, eu consigo calcular a terceira medida. Então, é uma relação muito importante. E nós vamos ver o porquê. Exemplos. Vamos calcular a medida da hipotenusa desse triângulo usando o Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho a medida dos catetos, 3 e 4 centímetros, e não tenho a hipotenusa, C. Vamos encontrá-la. Teorema de Pitágoras está aí na tela. Vamos substituir o valor de cada medida. A medida C nós não temos, então repetimos, C ao quadrado igual. Quem é o A? É um dos dois catetos. A ordem que você coloca não importa, tá bom? Pode ser o 3 ou o 4. 3 ao quadrado, mais quem é o B é outra medida, 4 ao quadrado. C ao quadrado igual 3 elevado ao quadrado é 9, então tá aí o 9, mais
4 elevado ao quadrado é 16, tá aí o 16. Então, fica c ao quadrado igual a 9 mais 16. C ao quadrado igual a 25. Pronto. Chegamos no ponto em que precisamos calcular a raiz quadrada de 25. Então, eu tenho c ao quadrado igual a 25. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 25? Vamos encontrar, então, a raiz desse 25, que é 5 centímetros. Então, a resposta é a raiz quadrada de 25. Então, a medida da hipotenusa é igual a 5 centímetros. Temos aqui um outro exemplo. Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada na parede de um edifício. Então, imagine uma escada apoiada em uma parede. A base da escada encontra-se a uma distância de 2 metros do edifício. Então, é a distância horizontal no chão. A que altura a ponta da escada se encontra do chão? Então, eu quero saber a altura, a medida vertical. Observe o desenho. E aqui nós desenhamos um triângulo para você enxergar melhor. Então, é sempre bom você desenhar um triângulo ao lado. Então, 4 metros vai ser a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. 2 metros vai ser um dos catetos e o x é o valor que eu quero encontrar, vai ser um dos catetos também. Então, vamos lá. Usar o teorema de Pitágoras. Está aí na tela. Quem é a nossa medida C? 4 metros. Vamos substituir. Quem é a nossa medida A? 2 metros. Quem é a nossa medida B? X metros. Então, colocamos o x aí no lugar do B. Vamos lá. 4 ao quadrado é 16, igual 2 ao quadrado, 4, mais x ao quadrado. E agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos apenas arrumar, colocando o x ao quadrado sozinho do lado esquerdo. Lembram? Vamos arrumar. Passar o x para um lado, os números para o outro. Então, como é que vai ficar? X ao quadrado igual a 16 menos 4. Depois que a gente arrumou e arrumou os sinais também, tá? 16 menos 4 dá 12. Pronto, chegamos no ponto, agora, onde temos x ao quadrado igual a 12. Qual é a raiz quadrada de 12? É isso que a gente vai encontrar agora. A raiz quadrada de 12 não é exata, então você vai na calculadora, certo? Coloca na calculadora a raiz de 12, vai ser igual a 3,46, vai ser um número aproximado. Então, essa é a nossa medida de x. Resumindo, todas as questões serão assim. Você usará o teorema para calcular uma das medidas do triângulo retângulo. E no final, sempre encontramos a raiz quadrada. Então, no finalzinho da equação, sempre chegamos no ponto onde a gente tem x ao quadrado igual a tanto. Então, precisamos tirar a raiz quadrada e assim a gente termina a questão. Galerinha, a atividade de hoje está nas páginas 238 e 239, então não deixe de fazer. A sugestão é que você faça os cálculos no caderno, tá? Porque nem sempre cabe ali no livro. Então, faça com muita atenção, me procure se tiver dúvidas e envie para o portal até o dia 11, certo? Na quarta-feira. Então, você tem uma semana para fazer essas 2 páginas. Então, não se atrase para não perder pontos, ok? Galera, um beijo muito grande para vocês. Um abraço bem apertado, tô com muitas saudades e até a próxima aula.